Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia da leitura bíblica. Hoje, Isaías, capítulo 15. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos meditarmos na Tua santa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações, manifesta o Teu querer, a Tua graça sobre nossas vidas. É o que te pedimos. Amém. Isaías capítulo 15 diz assim: o peso de Moabe certamente em uma noite foi destruída. Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente em uma noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Baijite e a Dibon e nos lugares altos a chorar por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas e toda barba será rapada. Cingiram-se de pano de saco as suas ruas, nos teus terraços, nas tuas praças, todos andam uivando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eleale anda gritando até Jaza, que ouve a sua voz, por isso os armados de Moabe clamam a sua alma, tremem dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luit, porque no caminho de Oranaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Ningrim são pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram e que guardaram ao ribeiro das salgueiros o levaram, porque o pranto rodeará os limites de Moabe até Eglaim, chegará o seu clamor e ainda até Beer-Elim, chegará o seu rugido, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Isaías capítulo 16. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Selá, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite esconde os desterrados e não descubra os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhe de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, os opressores são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, e da sua altivez, da sua soberba e do seu furor e da sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará, por Moabe todos uivarão, gemereis pelos fundamentos de Kir-Areset, pois já estão abalados, porque os campos de Esbom e a vinha de Sibina enfraqueceram. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto, seus ramos se estendem e já passam além do mar, pelo que pranteei com pranto de Jazer a vinha de Sibina, regar-te-ei com minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de frutos de verão e da sua saga desapareceu, e fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta nem há júbilo algum, já o pisador não pisará as uvas nos lagares,
pois fiz cessar o júbilo, pelo que as minhas entranhas soam por Moabe, como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar dos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe, mas agora falou o Senhor dizendo, dentro em 3 anos, tais quais os anos dos assalariados, será envelhecida a glória de Moabe em toda a sua grande multidão, e o seu resíduo será pouco, pequeno e impotente. Isaías capítulo 17. Peso de Damasco, eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. Cidade de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, a gordura da sua carne desaparecerá, porque será como um segador que colhe o trigo e o seu branco cega as espigas, e será também como que colhe as espigas no vale de Refaíns, mas ainda ficarão nela alguns rabiscos como de sacudir das oliveiras, 2 ou 3 azeitonas nas mais altas pontas dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que fizeram os seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes e os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados antes dos filhos de Israel, e haverá assolação. Portanto, te esqueceste do Deus da sua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos, no dia em que as plantas as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas eles repreendê-las e fugirão para longe, e serão afoguentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que vão pavor, e antes que amanheça eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías capítulo 18. Ai da terra que ensopra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar e navios que junco sobre as águas, dizendo: e de mensageiros velozes, uma nação alta e polida e um povo terrível, desde o seu princípio a uma nação metidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvoram a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis, porque assim disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega, porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito, as uvas verdes amadurecem, então poderá os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles venerarão as aves de rapina, e todos os animais da terra envenenarão sobre eles.
naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto, polido e um povo terrível, desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra e os rios dividem ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, no monte de Sião. Isaías capítulo 19, peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito dos egípcios se esvanecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, eles consultarão seus ídolos, encantadores e adivinhos e mágicos, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um reino rigoroso dominará, diz o Senhor dos Exércitos, e falarão as águas do mar e os rios, se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão, a relva que está junto ao rio, junto aos ribanceiras do rio, e tudo o que foi semeado junto ao rio se secarão e serão arrancados e não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam ao rio, e aos que estendem a rede sobre as águas desfalecerão e envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan, e o conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, Faraó, direi, sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informe-te de que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito, eles são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como bêbado quando se revolve do seu vômito, e não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles, e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor, Deus dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor dará um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor e à sua fronteira, e servirá de sinal, de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor, protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles adorarão com sacrifício e oferta, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e eles mover-se-á as orações, e os curvará. Naquele dia haverá estrada no Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro, como os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 20. No ano em que veio a Tartã, a Asdod,
enviando o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor, pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E assim fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nu e descalços, e como as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito, e assombrar Sião e envergonhar Sião a causa dos egípcios, na sua herança dos egípcios, da sua glória. Então dirão os moradores desta ilha, naquele dia: vede que é tal a nossa esperança naquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías capítulo 21. O peso do deserto do mar, com os tufões do vento sul, que tudo assolam, ele virá do deserto da terra horrível. Visão dura se me manifesta, o pérfido trata de perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sitia, ó medo, que já fiz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, e angústia se apoderam de mim, como a angústia da luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, o horror apavora-me. E ao crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa e estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor: vai e põe uma sentinela, e ela que diga que vir. Quando vir um brado dos cavaleiros, a par de um bando de jumentos e um bando de carnelos, ela que escute atentamente, com grande cuidado, e clamou como leão, Senhor, sobre a terra. De vigia estou em pé continuamente de dia, e a guarda me ponho de noite inteiras. E eis que agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é todas as imagens e esculturas, os seus deuses se quebraram contra a terra. A medalha minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. O peso de Duma, gritam-me de Seir: guarda que ouve de noite, guarda que ouve de noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, guardai, voltai, vinde. Peso contra a Arábia, no bosque da Arábia. Passareis a noite e viandantes e dedanitas. Saia com água ao encontro dos sedentos. Aos moradores da terra de Temã encontraram os que fugiram com o seu pão, porque fogem diante da espada nua, diante do arco armado, diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de 1 ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá, e os restantes dos números dos fecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Isaías capítulo 22. O peso do vale da visão que tens agora, para que assim totalmente subisse aos telhados. Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria, e os temores teus mortos não são mortos a espadas, nem morrerão à guerra. Todos os seus príncipes juntamente fugiam, foram ligados pelos arqueiros, todos os que em ti se
acharam, foram armados juntamente e fugiram para longe. Portanto, digo: desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis, mas consola-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão, este é a parte do Senhor, Jeová dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muro, um clamor até as montanhas, porque Elão tomou Aljava com carros, homens, cavaleiros, e Kir descobre os escudos, e será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas, e se tirará a cobertura de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contareis a casa de Jerusalém, derribareis as casas para fortalecer os muros. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para a água do viveiro velho, mas não olhaste para cima para o que tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro, ao pranto, ao rapar da cabeça, ao cingidouro do silício. Mas eis que há aqui o gozo e a alegria. Matam-se vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho. E disse: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou que tens tu aqui, para que cavasse aqui uma sepultura, cavando um lugar alto e uma sepultura, cinzelando da rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, todo te envolverá, certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerá e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor, e demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e forçá-lo-ei como teu talaparte, e entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego em um lugar firme, e será um trono de honra para a casa de seu pai, e dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes e todos os vasos menores, desde a taça até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, os pregos pregado num lugar firme será tirado, será arrancado, e cairá a carga que neles estava, se desprenderá, porque o Senhor o disse. Isaías capítulo 23. Peso de Tiro, uivai, navios de Tarsis, porque está assolado o pranto, não haverá casa nenhuma de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim lhe foi isto revelado: calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheste os mercadores de Sidom navegando pelo mar, e a sua provisão era de semente, canal de vinha e muitas águas, e a ceifa do Nilo, e ela era feita das nações. Envergonha-te,
ó Sidom, porque o mar, fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas, como a nova do Egito, assim haverá dores quando se houverem as de Tiro. Passai a Tarsis e uivai, moradores da ilha, esta vossa cidade que estava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos, pois levá-lo-ão os teus próprios pés para longe, andar em peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo ornamento e envelhecer os mais nobres da terra. Passa como Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há cinto ao redor de ti. Eles estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã para que se destruísse a sua fortaleza e disse: nunca mais pulará de alegria. Ó oprimida donzela, filha de Sidom, levanta-te, passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo. A Síria fundou para os que moravam no deserto, levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarso, porque é destruída as vossas forças. Sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um reino, mas o fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue os esquecimentos, toca bem, canta de repente a área, para que haja memória de ti, porque será o fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ele tornará a sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra, e será consagrado ao Senhor o seu comércio, e a sua ganância de prostituta não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Isaías capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e dessola e transtorna a sua superfície, dispersa os seus moradores, e o que suceder do povo sucederá ao sacerdote, ao servo e ao seu senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao que dá usura e ao que paga usura, ao que de todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra perante se murcha, o mundo enfraquece, as suas murchas enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Poucos homens restarão. Pranteia o mosto, enfraquece a vide, suspeitarão todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamboris, cessou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou de alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, e bebida forte será amarga para os que beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecham e ninguém já pode entrar. Há lástimo clamor nas ruas por causa do vinho, toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou desolação, e com estalidos se quebra a porta, porque será no interior da terra, no meio destes povos, como
sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Este alçarão a sua voz e cantarão como alegria por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar, e por isso glorificai ao Senhor nos vales, nas ilhas do mar, o nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar a glória ao justo, mas eu digo, emagreço, ai de mim. Ó pérfidos, tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente, o temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra, e será que aquele que fugir da voz, temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço prenderá, porque as janelas do alto se abriram, e os fundamentos da terra tremem, e todo será quebrantada a terra, e todo se romperá, e todo se moverá a terra, e todo vacilará a terra, como o ébrio será movida e removida, como choça de noite, a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como preso e em masmorra, e serão encerrados em um cárcere, serão visitados depois de muitos dias, e a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinará no monte Sião, em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Isaías capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque na cidade fizeste um montão de pedras, e na cidade forte uma ruína, e no pedaço dos estranhos, que não seja mais cidade, jamais se torne a edificar, pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque fosse a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, e a sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco, e tu abastecerá o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado, e o Senhor dos Exércitos dará neste monte todos os povos desta festa, com animais gordos, com festas de vinhos puros, e com tutanos gordos, e com vinhos puros bem purificados. Destruirá neste monte a máscara do rosto, com todos os povos andam cobertos, o véu, com todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem guardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo, e Moabe estenderá a mão por entre eles, como se estende o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá sua altivez, apesar da perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-ás, derribará-las-ás por terra até o pôr do sol. Isaías capítulo 26. Naquele dia se amontoará este cântico na terra de Judá, por forticidade temos quem Deus pôs a salvação dos muros e antemuros, abrir as portas, para que entre nelas nações justas. Observa a verdade, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, as cidades exaltadas humilhará até o chão e derribará até o pó, o pé a pisará
os pés dos aflitos, os passos dos pobres, o caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo até no caminho dos teus juízos, o Senhor te esperamos. No teu nome, na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, com meu espírito está dentro de mim. Madrugarei e buscar-te-ei, porque haverá o teus juízos na terra. Os teus moradores do mundo aprendem justiça, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até a terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atentem para a majestade do Senhor. O Senhor, a tua mão está exaltado, mas nem por isso vêem vê-la-ão, porque confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os seus adversários. O Senhor, tu nos farás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus, nossos outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão. Por isso os visitastes, destruíste e apagaste todas as suas memórias. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta, como a mulher grávida, quando está próxima de dar a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem conhecemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão o vento, o livramento que trouxemos à terra. Nem caíram os moradores do mundo, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, estarão, despertai e exultai, vós habitantes no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de erva da terra, lançará sobre si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra aos teus quatro quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa das suas iniquidades da terra. Descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e cada momento regarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei, não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará as raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura feriu ele como feriu aos que o feriram? Matou ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela, quando rejeitaste ela, e atirou com seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto que de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer todas as pedras do altar como as pedras de cal feitas em pedaços,
os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando aos seus ramos secarem, serão quebrados vinhos de mulheres, vindo de mulheres, e assentarão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aqueles que o fez não se compadecerá dele, aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor, e será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, filhos de Israel, sereis escolhidos como a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra dos assírios e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías capítulo 28. Ai da coroa, da soberba, dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos de vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas, que transbordam violentamente, e derribará por terra a coroa da soberba dos bêbados de Efraim, será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo antes do verão, que vendo alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por crinalda formosa para o restante do seu povo, e será um espírito de juízo para que se assente a julgar, por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, como a bebida forte se desencaminham até o sacerdote, o profeta, erram por causa da bebida forte, são absorvidas o vinho, desencaminham, e por causa da bebida forte andam errantes na visão de tropeçam no vinho, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ou ao desmamado e ao arrancados dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falará. E este povo, o qual disse antes é o descanso, dai descanso ao descanso, que é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, regra e mais regra, e o povo pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, para que povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis, fizemos concerto com os moradores e com o inferno, fizemos aliança, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está firme e fundada. Aquele que crer não se apresse, e regrarei o juízo pela linha da justiça, pelo prumo da saraiva, e varrerá o refúgio da mentira. A água cobrirão os esconderijos, e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirão. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimido por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque toda manhã passará
todos os dias, as noites, e será somente o ouvir de tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra e a sua estrada sobre a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneceis para vossas ligaduras, e não façam mais fortes, para que já ouvi o Senhor dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem ouvidos o meu discurso. Porventura lavra todo o dia o lavrador para semear, ou abre a esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim. Quando já tem engranado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia caminhos. Eu lança nela o melhor trigo ou cevada escolhida ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a envilhaca não se trilha com um instrumento de trilho, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos como um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com rodas o seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Isaías capítulo 29, ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto de tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó será fraca, e será a tua voz debaixo da terra como de um feiticeiro. A tua fala assoiará desde o pó, e a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como praga que passa em um montão repentino. Isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada como trovões e como terremotos, e com grandes ruídos e com tufão de vento, tempestade, labareda de fogo consumido, e como sonho de uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejam contra ele, contra os muros, e puseram em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que acordando sente a sua alma vazia, como o sequido que sonha que está bebendo, mas acordando eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejam contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendo os vossos líderes, e vivendo videntes, pelo que toda visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com boca e com lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, e em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa.
passa no meio deste povo como uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito. O propósito do Senhor fecham as suas obras e as escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós todos perverteis como se o oleiro fosse de barro, obra de dissesse o seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse ao oleiro, nada sabe, porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará em um bosque. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão, dentre as trevas, verão os olhos dos cegos, e os mansos terão regozijo sobre o regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque os tiranos é reduzido a nada, e se consomem o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desraigados, os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços e os que repreendem a porta e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face, mas quando vir os seus filhos, a obra das minhas mãos, no meio delas santificarão o meu nome e santificarão o nome santo de Jacó. Temerão Deus de Israel, e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, que o seu nome seja engrandecido e que nós possamos praticar a tua santa e poderosa palavra. Amém. Deus te abençoe grandemente.